Nossa, como seria bom se todo mundo pudesse comprar o seu próprio teste psicológico. Né? Você pode estar pensando, ué, mas não pode? Na verdade, não podia, agora pode. Testes psicológicos. Por excelência, os testes psicológicos são um instrumento exclusivo do psicólogo, podendo medir várias questões, aí, desde desempenho escolar até traços da personalidade. Mas esse vídeo aqui não está acontecendo para a gente falar sobre testes psicológicos, e sim um evento que aconteceu relacionado aos testes psicológicos que vai colocar em risco a profissão do psicólogo, o próprio psicólogo, e ter um prognóstico bem ruim em relação ao que pode acontecer caso essa lei continue vigente. Meu nome é Eduardo Becker, eu sou psicólogo e trabalho com avaliação psicológica, e esse é um dos principais motivos que tanto me incomodou essa decisão do STF. A questão é que há mais ou menos um mês atrás, o Supremo Tribunal Federal identificou como inconstitucional algumas questões ali no regulamento do Conselho Federal de Psicologia. E a partir disso, ele entrou com um movimento, com um processo que acabou mexendo com as questões de comércio em relação aos testes psicológicos. Mas o que significa inconstitucional? O termo inconstitucional vem do direito e basicamente ele vai dizer para a gente que existem coisas ali que não estão de acordo com a Constituição brasileira, que é a lei suprema, a lei máxima que vai se sobrepor sobre todas as outras. Por exemplo, se a lei está falando que você tem que trabalhar sem camiseta e você participa de um órgão ou de alguma instituição ou de algum grupo, e nesse grupo eles determinam que você tem que trabalhar com camiseta, está contra a lei, é inconstitucional, e daí dá problema. Um dos argumentos do Supremo Tribunal Federal, eles vão circundar esse conceito de que essas restrições são desproporcionais e ofensivas aos postulados constitucionais de liberdade de manifestação, de pensamento e de acesso à informação. O ministro Alexandre de Moraes argumentou a favor desse processo, trazendo a seguinte concepção: de que existe uma diferença entre a aplicação de testes psicológicos e os produtos editoriais destinados a fornecer elementos informativos para a melhor execução de avaliações psicológicas. O que tem que ser entendido é que independe de editora ou de qualquer outro tipo de conhecimento, exceto da psicologia, para que esse psicólogo consiga fazer uma avaliação satisfatória e de boa qualidade. A responsabilidade é integralmente dele, de procurar se atualizar e estar capacitado para fazer isso. Até porque a única pessoa que vai ter acesso e vai poder utilizar desse conhecimento da psicologia é o próprio psicólogo. Então não tem necessidade dessas outras áreas mexerem nessa questão. O que, inclusive, não caracteriza com um argumento do porquê deva ser acesso irrestrito dos testes psicológicos. Ainda nas palavras do ministro, ele vai trazer que o diagnóstico e a orientação psicológica devem ser executados apenas por um profissional habilitado, o que deverá utilizar como ferramenta apenas os testes previamente certificados pelo CFP. Por outro lado, o mero acesso ao conteúdo de um teste psicológico, como a qualquer livro ou publicação científica, não habilita ninguém à prática de atos privativos dos profissionais inscritos no respectivo conselho. Nesse trecho ele vai trazer dois elementos importantíssimos que têm que ser discutidos aqui. E o primeiro é o fato de que a aplicação de testes psicológicos segue sendo exclusivo do psicólogo. Isso é importantíssimo que se deixe claro aqui. Todo esse processo está questionando a comercialização, não a exclusividade do uso, da prática da avaliação psicológica. Até porque a lei está dizendo que você precisa ter o diploma, que é o que vai garantir essa tua aptidão. Mas aqui também fica claro uma outra questão, que é essa desvalorização que se tem sobre a avaliação psicológica, inclusive quando usa o termo mero acesso. Eu vou ler de novo, caso você não tenha visto. O mero acesso ao conteúdo de um teste psicológico, como qualquer livro ou publicação científica, não habilita ninguém à prática dos atos privativos dos profissionais inscritos no respectivo conselho. Isso é uma maneira muito sintética de você entender a avaliação psicológica. Claro que a gente entende que quem está falando não é um psicólogo, então é uma opinião leiga, que não entende essa profundidade aí do que é um teste psicológico. E uma outra questão que ele trouxe ali, que é importantíssima, se não até mais do que as outras questões que foram colocadas por ele, diz o seguinte, que o acesso não habilita a pessoa à aplicação do teste psicológico. Mas eu pergunto, quando nesse Brasil que você não está habilitado, você não está instruído, você não está apto a fazer alguma coisa, impediu o brasileiro de fazer aquilo que ele queria?
Um outro argumento para sustentar essa ideia do livre acesso é a seguinte, que uma sociedade com amplo acesso à tecnologia de informação e à internet é materialmente impossível restringir qualquer conhecimento e informação a uma classe profissional. A limitação do acesso da população em geral a conteúdos publicados no campo científico, ao seu ver, configura restrição desproporcional à livre circulação de ideias e de conteúdo informativo de interesse social. A regulamentação da atividade profissional não pode, ao seu ver, restringir o debate público sobre testes psicológicos. Nesse apontamento que ele fez aqui, de uma maneira muito sutil, ele sugere uma necessidade da participação de terceiros na elaboração e no desenvolvimento de testes psicológicos, inclusive quando ele comenta que esses testes sejam discutidos em público. É compreensível esse tipo de concepção quando você entende o teste psicológico como um livro científico, que não é o caso. Eu já comentei uma vez aqui e vou estar reiterando. Testes psicológicos são instrumentos científicos de trabalho do psicólogo, não são livros que você compra e lê por diversão. Se fosse para a gente fazer um comparativo aqui sobre o que é o teste psicológico de uma maneira mais assertiva, ele seria muito mais similar com a arma para o policial ou para a pessoa que trabalha com a arma ou com um medicamento na farmácia que precisa de uma prescrição para você poder utilizar. Existe uma similaridade entre esses três elementos, a arma, o teste psicológico e os medicamentos. Ambos têm uma probabilidade de causar muito dano se mal administrado ou usado por alguém que não tem habilidade e proficiência para usar aquele material. E daí sim a gente estaria fazendo um comparativo decente sobre o que é o teste psicológico. O teste psicológico não é livro. Nesse trâmite todo, o ministro Edson Fachin fez um apontamento muito interessante que vai mais a favor dos psicólogos. Eu vou ler para vocês. A restrição imposta pelo CFP, o Conselho Federal de Psicologia, é adotada em diversos países. É forma de prevenção de diagnósticos infundados e condições necessárias para a integridade do instrumento e da avaliação psicológica. Tem um comentário do ministro Aurélio. É razoável restringir o acesso a obras que tratam de dados relativos a diagnóstico, orientação e tratamento psicológico aos profissionais, inscritos em conselho profissional, para garantir a integridade e a segurança do material e salvaguardar a atividade profissional. Aqui ele fez um apontamento muito importante nessa fala dele, que eu já comentei outra vez aqui, que não só preservar os testes psicológicos, proteger o profissional da psicologia, mas também com a própria psicologia. Manter a qualidade, manter essa questão assim, da segurança de que aquilo que está sendo feito é de fato eficaz. Após tudo isso, qual é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia? Bem, desde que esse evento começou, foram feitas várias notas de repúdio. No caso, eles visaram tentar conscientizar as autoridades legais relacionadas ao processo do quanto essa decisão do acesso irrestrito a testes psicológicos era uma coisa ruim e danosa. Uma pessoa tem uma lei e você diz, eu não gostei dela. Eu falo assim, não, beleza, mas siga a lei, e que é assim que tem que ser. Não tem eficiência nenhuma. Então, como é que fica o teste psicológico no Brasil? Fica bem complicado. Por mais que a gente possa ainda usufruir dessa exclusividade de uso do teste psicológico, ele ainda continua sendo exclusivo do psicólogo para aplicação. O acesso irrestrito descaracteriza totalmente essa questão do controle, a questão da cientificidade, a questão do cuidado que se tinha até hoje com o uso dos testes psicológicos. Sobre essas questões, eu fui investigar um pouco mais sobre as leis que envolviam todo esse processo, para me instruir um pouco mais, e eu percebi algumas questões ali. Dentro desse âmbito da lei, esse âmbito jurídico, as questões que regem a comercialização são diferentes das questões que regem do uso indevido de alguma coisa, de uma maneira criminosa, por assim dizer. Dentro desse contexto, a gente acaba ficando sem muitos argumentos de uma questão legal para comércio, porque as leis ali estão bem claras e a inconstitucionalização faz muito sentido. Mas quando a gente pensa no âmbito do uso indevido, a gente não tem controle. E daí vai cair sobre essa questão mais criminal, mais penal, por assim dizer, dessa questão legal. E nisso tudo, o que a gente pode fazer? Você não pode proibir uma pessoa a ter acesso. Você não pode brigar com a pessoa para ela comprar o teste. Mas você pode denunciar se ela fizer o uso indevido. E é só isso. Dito essas questões, quando a gente pensa aí a longo prazo, né, sobre esse comércio irrestrito das avaliações psicológicas, me passa muitas questões pela cabeça aí, em relação a esse prognóstico desse uso irrestrito. Desvalorização do profissional da psicologia, que já tem muito, porque de qualquer um pode ter o teste, o psicólogo ter um teste não faz tanta diferença. A banalização dos conhecimentos da psicologia, já acontece muito isso.
pessoas utilizando termos da psicologia para coisas que não são aquilo, de uma maneira equivocada. Isso cai no senso comum e só dificulta a maneira da psicologia chegar nessas pessoas, só dificulta uma certa coesão de pensamento para que a gente consiga trabalhar junto, ciência e sociedade. Uma outra questão aqui é a desqualificação das avaliações, que esse é muito importante. Os testes psicológicos, eles têm toda essa questão da restrição do cuidado, da maneira como as pessoas vão manusear e quem vai ter esse acesso, porque eles estão avaliando alguma coisa que a pessoa não sabe. A pessoa não tem conhecimento daquelas questões. Mas é necessário que a gente conheça isso para avaliar capacidades. No caso, se essa pessoa souber o que ela vai ser avaliada, ela pode estudar esse material e a avaliação perde o sentido. Vai avaliar o quê? Vamos pensar num exemplo aqui. Eu vi numa live sobre essa mesma temática e alguém comentou algo muito parecido sobre essa ideia utilizando o Enem, que é um dos maiores métodos avaliativos do Brasil e que você com certeza vai entender, né, partindo do Enem. Vamos supor que todas as pessoas se sentissem pressionadas pela questão do Enem. Pô, a gente precisa saber o que acontece ali dentro, a gente não tem aquele material ali, como que eu vou saber o que vai cair de fato? Então o acesso ao Enem se torna restrito. No caso, todo mundo pode ler a prova antes de passar pelo processo avaliativo, e daí depois, quando eles forem fazer a prova, eles já sabem que vai cair lá dentro. Daí eu fico perguntando, vai avaliar o quê? O que o Enem vai avaliar se todo mundo já souber o que está ali dentro, o que vai ser perguntado, o que vai ser avaliado? Com o teste psicológico é a mesma coisa. Como que eu vou avaliar um cara que vai fazer lá o teste de volante, né, para ele poder tirar a CNH dele? Vou avaliar a atenção desse cara, vou avaliar a concentração, a capacidade de controle emocional desse cara. Se todos os testes que eu vou aplicar nele, ele já conhece, ele já comprou e leu os testes antes. Perde a validade, perde a eficiência. E isso é um problema. E isso eu estou falando de uma prática profissional. A gente nem chegou na parte pessoal, família. Imagina só, um casal de namorados ciumentos. O cara pega um teste, aplica o teste na namorada, vai indicar traços ansiosos, talvez características dependentes emocionais. O cara não tem instrução, não tem capacidade para utilizar esse conteúdo, pode prejudicar ela, jogando na internet, usando como chantagem. Pior ainda, essa pessoa pode crescer com um rótulo, se ela se auto-aplicou, crescer com um rótulo de depressão, de esquizofrenia, de traços psicóticos. Essa pessoa não tem um nível instrucional, essa pessoa não tem uma capacidade de qualificação para conseguir entender esse tipo de conteúdo. Você liberar isso é você piorar as coisas. Precisa de alguém para cuidar disso, precisa de alguém para administrar essas questões. E esse alguém é o psicólogo. Nesse ponto, você provavelmente já está entendendo o risco e o problema que vai gerar esse acesso irrestrito aos testes psicológicos. A gente já está numa sociedade onde as pessoas têm muita ansiedade, têm muito medo, são muito frágeis, são muito inflexíveis, intolerantes. A gente tem isso de balde. Agora você imagina você liberar teste psicológico para todo mundo. Você vai armar todas essas pessoas, você vai intensificar. Isso aí é um problema a longo prazo, isso vai virar um problema de saúde pública. E é muito mais fácil você evitar um problema acontecer do que você ter que remediar lá na frente. Essas questões são de uma maneira mais ampla para que as pessoas pensem e os psicólogos se posicionem em relação a isso. Mas sobre o conselho, nos resta aguardar que eles enfrentem todas essas questões com seriedade, de frente, e realmente pensem, cogitem na possibilidade de criar medidas restritivas, não de acesso como livro, mas acesso como instrumento, e considerando o dano que vai acontecer caso não seja feito isso. Ficou claro que todo esse processo está visando as questões comerciais em relação aos testes psicológicos. Mas eu acredito que nesse ponto você já tenha entendido que o principal afetado não é o comércio, e sim o ser humano. O psicólogo ele tem um compromisso em relação à ética e à saúde desse ser humano, né? O bem-estar como um todo. Mas esse é o psicólogo, não o leigo. E é para o leigo que você está oferecendo esse instrumento aí, que pode ser usado muito bem como uma arma. Bem, essas foram as minhas considerações sobre toda essa questão. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas questões e também espero que isso não tenha esclarecido tanto assim, que você continue com dúvida e interessado a buscar mais e estudar mais sobre esse assunto aí, para se inteirar sobre essas questões. Peço que você pense bem sobre a psicologia como profissão, pense no profissional da psicologia que está doando o tempo dele para ajudar essas pessoas, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo hoje. E, bem, é uma questão muito delicada tudo isso daí. Se você conhece alguém que você acredita que deveria estar ouvindo essas questões, que precisa conhecer um pouco mais sobre isso aí, ou você acredita que essas questões são de interesse de outras pessoas,
fica à vontade para compartilhar esse conteúdo aí. E eu tava dando uma pesquisada aqui, parece que quanto mais curtidas tem um vídeo e mais inscrições tem um canal, mais relevante é esse conteúdo. Então o YouTube ele vai mostrar para outras pessoas, né? Se você acredita que o próprio YouTube deveria colaborar para disseminar essas informações aqui, sinta-se à vontade para curtir e se inscrever aí no canal. Bem, no mais era isso. Fica até o próximo vídeo.